como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. O amor venceu as maiores fronteiras. Lá, lá, ya, lá, ya. O sorriso abriu o caminho pro amor. Lá, lá, ya. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença da vida, lá, lá, ya, e Jesus nos ensina, é preciso amar, lá, lá, ya, Deus é a maior esperança de amor, vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria, lá, lá, ya, o sorriso que alegra o mar, lá, lá, ya, a presença da grande esperança de um dia cantar e amar. La la ya la ya 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 la ya la ya. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Uma alegria tremenda estar aqui essa noite com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, vamos agradecer a todos aqueles que colaboraram, contribuíram, prestigiaram o nosso evento que aconteceu na sexta-feira, que foi o show do Tom. Obrigada a todos vocês que abraçaram essa causa. E nós teremos uma nova causa para abraçar agora, que inicia a campanha de Natal. É um momento que nosso coração se aquece, a solidariedade ela fala mais alto. Então, mais uma vez, nós contamos com todos vocês para a montagem das nossas cestas. Nossas, assim, entre aspas, né? A gente tomou posse. Mas são famílias que vão ser agraciadas com essas cestas básicas, que são montadas anualmente pelo Cegal. É um envolvimento muito caloroso, muito grandioso. Todo mundo na casa se abraça para essa montagem. Então, vamos aqui mais uma vez pedir a colaboração de todos vocês. Os itens que nós estamos
agregando para essa cesta é açúcar, arroz, café, extrato de tomate, doce, farinha de trigo, macarrão, milharina, bolacha, óleo, sal, feijão, é o básico, né? E o achocolatado. Toda ajuda é bem-vinda. Quem não puder colaborar com o alimento, pode também fazer a doação por Pix. Está na descrição aqui, lá no nosso chat, a chave Pix para colaborar. Pode levar lá na livraria a partir do dia 2. E a montagem, ela está programada para o dia 13 de dezembro. E a entrega vai ser dia 14 e dia 15. Dia 14 é lá no Jardim das Oliveiras e no dia 15 vai ser lá no bairro JK. Então, todos estão convidados para colaborar, trabalhar junto com a gente. Quem não puder colaborar com o alimento, vai lá, trabalha no dia da montagem, é uma energia muito boa. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Nossa escala de trabalho da noite, né? Nós temos o nosso querido Leon na harmonização, que em breve vai estar de férias, né, Leon? Tem que lembrar todo mundo, gente, nós não demos férias para o Leon, mas ele vai descansar, tadinho, estou enchendo o saco dele. Meu nome é Mariane, estou aqui na condução com vocês hoje. A leitura do Evangelho vai ser feita pelo nosso querido irmão Haldane, no capítulo 17, o item 3. A prece inicial é o nosso querido irmão Jorge, diretamente do Planalto Central. A nossa palestrante, a nossa lindíssima Daniela Maclina, ela conversa sorrindo, ela sorri com os olhos. Sou apaixonada nessa mulher, gente, ela é bonita demais. E ela traz o tema da nossa querida escola do nosso coração, Escola André Luiz. E a prece final, a purificação das águas, e o passe vai ser feito pelo nosso irmão Volney. Então vamos começar, mas antes disso, Leon, solte o som. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Mostre outra face, a face do perdão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência se os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, ele faz a outro em tudo o que desejar que lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos seus bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse.
O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Que assim seja, irmãos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite a todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, durante aquele período que Jesus já desencarnado, materializado, perdão, e ele ficou um período de 40 dias com os apóstolos, entre tantas mensagens consoladoras que ele deixou, ele disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre eles. Nesta presença de Jesus, meus irmãos, vamos manifestar nosso imenso desejo de estar e permanecer com ele, assim como ele tem estado e permanecido conosco, por todo o tempo, servindo-lo, seguindo-nos e amando-nos. Vamos orar. Eu peço a todos que fechem os seus olhos físicos e abrem os seus olhos do coração, os olhos da alma, em nossa oração. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas e ajude-nos a aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, mestres, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e as nossas imperfeições. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Te rogamos, mestre querido, e a toda a espiritualidade amiga, que abençoe e inspire a nossa palestrante desta noite, para que ela possa, através de suas palavras, nos trazer os seus ensinamentos, sua paz e o seu consolo a todos os participantes desta nossa reunião espírita de hoje. Permaneça conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Daniela Maclima, seja bem-vinda, minha irmã. Alegria estar aqui hoje, né, falar de uma instituição que é muito cara para mim, né, para quem não sabe, eu estou na direção da escola e venho até vocês aqui compartilhar um pouquinho do que é essa instituição que é mantida, né, pelas obras sociais do Cegal, né, como que eu vou falar um pouquinho de como que ela foi criada, por que ela surgiu, porque muitas vezes a gente que frequenta a casa não sabe que ali funciona uma escola, né, no prédio da T2, de segunda a sexta, uma escola formal mesmo, né, que atende educação infantil e ensino fundamental. Nós temos alunos lá de a partir de 2 anos até os 14, 15 anos, né. Então, assim, é uma tarefa muito bonita, é uma tarefa árdua, e que a gente conta, né, com a divulgação dos trabalhos do Cegal. Muitos aqui podem pensar assim, mas meus filhos já tá tudo grande, né? Mas a gente tem neto, tem o vizinho, tem os sobrinhos, então sempre a gente está envolvido com criança, com jovem, e muitas vezes, diante das dificuldades dos pais, né, a gente pode auxiliá-los, olha, vai lá conhecer a escola e tudo mais. Então, aqui, o meu papel hoje é vocês entenderem todo esse projeto, né, e fiquem à vontade para conhecê-lo mais de perto, tá bom? Mariana, então, um pouquinho antes de falar da escola, nós vamos falar um pouquinho da formação da criança, do jovem, né? E aí eu trouxe algumas perguntas para orientar o nosso diálogo. Mariana, eu só peço você, na hora que tiver uns 5 minutos para acabar, você me falar, por gentileza, tá? Então, vamos lá. Então, olha essa pergunta. Qual a melhor escola, né, de preparação das almas reencarnadas na Terra? Essa pergunta é uma pergunta que tem lá no Consolador, de Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier, na pergunta 110. E lá, Emmanuel coloca para nós que a melhor escola que existe ainda é o lar. Então, o lar é a nossa primeira escola e é o melhor, né? E é no lar que as criaturas, né, está falando lá na pergunta, deve receber as bases do sentimento.
Então, olha que interessante. Emmanuel trouxe que é lá no lar que a gente recebe as bases do sentimento. E aí, quando a gente, né, tem um filho, né, tem criança, a gente se preocupa muito com o intelecto da criança. Então, quando a criança atinge uma certa idade de ir para a escola, que hoje cada vez está mais cedo, né, então, assim, pela legislação, a criança já é obrigada a estar na escola a partir de 4 anos, mas, devido às condições das famílias, as crianças entram bebês na escola, né? Mas a escola se preocupa mais com o intelecto. Então, é no lar, né? São os pais que devem se preocupar com essa questão do sentimento. E a responsabilidade de nós pais, ela é muito grande, né? Porque também Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 14, capítulo 14, eu não vou lembrar o item, ele fala que, né, lembrai o que Deus vai perguntar a cada pai e a cada mãe, que fizeste do filho que eu te confiei. Então, nós pais, né, nós que já fomos, né, já somos avós, essa pergunta ainda nos ronda, né? Será que nós fizemos o melhor? Então, essa pergunta, ela me remete muito, assim, à nossa responsabilidade na formação do ser humano, né? E quando a gente escuta a lição do homem de bem, e é muito interessante que ele fala, o que é esse homem de bem? É uma lição muito grande, então o homem de bem tem muitas características fenomenais, vou até dizer, que muitas vezes a gente não consegue nem fazer lá a primeira linha do primeiro parágrafo, né? E o slogan da nossa escola é formando homens de bem, né? No sentido de humanidade, de formar essa pessoa que vai fazer a diferença, que vai ser melhor para o mundo. E uma pergunta que geralmente a gente escuta, né, é que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Eu falo o contrário, é que filhos vamos deixar para o mundo, porque é dependendo da formação desses filhos, dessas crianças, desses jovens, é que nós teremos um mundo melhor, né? É que o planeta regeneração, ele vai vir, né, com mais rapidez. Então, meus amigos, assim, eu fico pensando sobre isso, né? E aí, eu trago outra pergunta, né? Por que se preocupar com a educação de nossas crianças? Então, para que isso? Qual a necessidade, né? Tem tanta escola boa, a gente leva para o centro, para evangelização, tá tudo certo. Por que, né, se preocupar? Porque lá, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, digital, e fazer uma procura, assim, educação, vocês vão achar em vários lugares do Livro dos Espíritos, né, falando sobre a educação. E uma que eu gosto muito, que é na pergunta 917, que fala qual que é a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo. Aí Kardec, num comentário, ele vai falando desse egoísmo, né, que é a maior chaga e tal, e lá no meio desse comentário, ele fala que é pela educação, né, que se salvará a humanidade. Não com essas palavras, né, mas ele fala que, e ele questiona assim, mas não é a educação formal, é a educação de formar caracteres, ou seja, as características, formar esse homem de bem, essa base do sentimento, o moral, né? E tem também uma parte também que eu gosto muito, que fala que a educação é a chave do progresso moral, né? Inclusive essa frase, ela tá, se vocês repararem, na hora que vocês estão entrando no Segal, tem um banner bem grande, que eu acredito que é uma frase que diz tudo sobre a educação, de criança, de jovem, de adulto, né? É a educação nossa, a reforma íntima nossa, ela é a chave do progresso moral mesmo, né, da humanidade. E é mais, né, pela educação do que pela instrução, que também está nas obras póstumas, que eu gosto muito também, que se transformará a humanidade. Então, só vai transformar o mundo quando realmente houver a nossa transformação íntima, né? E aí eu trouxe aqui uma figura para a gente que se remete à educação integral. Então, nós, né, precisamos nos educar integralmente. Então, eu trouxe uma foto que tem a parte do intelecto, mais o coração, que é a parte do sentimento. E por incrível que pareça, né, na LDB, quem não sabe, LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá já está posto, né, atualmente, que toda escola, ela tem que ter um currículo que forme a criança, o jovem, o adolescente, né, até o ensino médio,
que trabalhe tanto o intelecto quanto os valores. Então, olha para vocês verem, até a legislação já está acompanhando isso. E a maioria das escolas, infelizmente, se preocupa mais com o intelecto, né? Então, assim, isso até me preocupa muito como educadora, porque eu já trabalhei em algumas outras escolas, e a preparação para o vestibular é o que comanda. E acaba deixando de formar o moral dessa criança e desse jovem, né? E aí, gente, então, diante de tudo isso, quais são os parceiros na educação dos filhos? Então, assim, Jesus traz para nós no Evangelho que a responsabilidade é nossa, que vai perguntar para a gente, mas será que a gente está sozinho nessa empreitada? Não estamos, de forma alguma. Então, os parceiros dos filhos, nós temos a escola, com certeza a escola ela vai auxiliar muito a gente nessa criação dos filhos. Nós temos a evangelização infantil, nós temos o tratamento espiritual, né? Temos aí também os profissionais de saúde, que tanto nos auxiliam também. O culto do evangelho no lar é um grande aliado nosso, né? A oração, principalmente dos pais, dos avós, dos tios, né? Dos irmãos mais velhos. Então, a oração também, ela ajuda muito, né? E aí, então, diante disso tudo, eu vou falar um pouco mais da escola, né? Então, se a escola é um parceiro na educação dos filhos, por que que o Segal, ao invés de abrir, por exemplo, uma maternidade, um hospital, por que que abraçou a tarefa de ter uma escola, né? E por que escolher a escola espírita para as nossas crianças? Quando a gente leva as crianças para evangelização, é em média umas 2 horas, se eu não me engano, 2h30, né? Uma vez na semana. Agora, vocês já imaginaram se a gente coloca as crianças numa escola espírita, que elas vão ter esses ensinamentos de segunda a sexta, 5 horas por dia? Né? Então, assim, isso é um pouco para a gente refletir. E por que que a gente escolheu a doutrina espírita para nós e não escolhemos a escola espírita? A gente prefere escolher outro tipo de escola, uma escola que é mais renomada, que tem uma estrutura muito maior, né? Então, assim, é um ponto de reflexão para nós. Então, a doutrina espírita é tão libertadora para nós, né? Então, assim, muitas pessoas se encontraram na doutrina e, às vezes, a gente priva os nossos filhos, né? De estar na doutrina, ou, às vezes, nem na evangelização a gente leva. A gente participa da reunião pública, às vezes participa até de um trabalho, mas as nossas crianças estão fora da evangelização, os jovens fora da mocidade, e é uma vezinha na semana só, né? Então, assim, isso vai corroborar com um monte de coisas aí no futuro dessa alma, né? Ui, parece que eu botei para trás. E aí, então, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês da escola, tá? Então, essas fotos que eu vou mostrando são fotos atuais, lá do nosso espaço, que é simples, mas é com muito amor, muito carinho, né, muito compromisso, profissionalismo, que a gente desenvolve as atividades na escola. E aí, aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês, né, em que contexto foi criada a Escola André Luiz. Quem gosta de contar muito essa história é o seu José, né, que está desde muito tempo, o seu José Faleiro, e ele falava que quando eles terminaram a obra da T2, que levou 10 anos para terminar, eles ficaram um pouco meio perdidos, assim, o que a gente vai fazer, né? E aí ele falava que eles faziam reunião mediúnica às 5 horas da manhã, junto com o irmão Áureo, né, que é outro centro espírita, pedindo orientação para a espiritualidade, né, para desenvolver as atividades no prédio. Aí pensaram em maternidade, mas fizeram um estudo, na época a região não tinha tanta necessidade, até que foi falado que o compromisso do Segal era a educação. Então, a primeira escola que teve foi uma escola de sapataria, né? Então, pegava os meninos jovens, né? E ensinava a fazer sapato. Era coturno, né? Que é de policial. E aí, essa escola de sapataria ficou, né? Muito tempo, até que não foi para frente. E aí, fundou a Escola André Luiz em 1992. Então, foi esse contexto que foi criada a escola. Então, o compromisso do Segal é a educação, né? Então, assim, é muito interessante que o Instituto do Esclarecimento tem
uma organização muito bacana, né? O nosso centro espírita, gente, o Segal, ele é referência em outras cidades. Então, quando a gente chega em outras cidades e fala que é do Segal, eu já ouvi isso, que eu já morei fora, e falaram assim, nossa, eu queria tanto implementar aqui no centro os cursos igual é no Segal, né? Tão sistematizado, né? Com tanto compromisso. Então, isso dá uma alegria, um orgulho muito grande para a gente, né? Que o Segal, ele não é, vamos dizer, qualquer coisa, né? Então, ele é reconhecido, é uma casinha de amor, como a Mariana disse, nós somos muito bem acolhidos, nós viramos uma família, né? Eu até falo, eu vejo mais as pessoas do centro do que a minha própria família, né? Que a gente está sempre nos trabalhos. E aí, então, foi mais ou menos assim que foi criada a escola André Luiz. Passar. Eita, não quer passar mais? Então, vamos lá. E aí, a escola, eu queria passar as fotos para vocês, mas não está dando certo, gente. Ah, passou. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem, né, os valores da escola, a visão de futuro e a missão. Então, ó, os valores é respeitar e valorizar o ser humano, priorizar o trabalho participativo pautado na busca permanente da qualidade e incentivar o trabalho coletivo buscando a ajuda mútua. E a visão de futuro é contribuir para a formação do homem de bem, né? Que essas crianças, esses jovens, possam fazer diferença. E eu vou contar, assim, para vocês uma coisa que aconteceu no meu lar. Eu tenho um filho mais velho, ele tem 27 anos. Ele é professor de química, de inglês. E quando eu fui fazer a matrícula dele, que ele estudou no André Luiz do Jardim até o 9º ano. E aí, na hora que eu falei assim, não, ele é aluno do André Luiz. Aí o coordenador falou, não, então, eu quero ele aqui demais. Aí concedeu desconto e falou muito bem da escola. Aí eu perguntei para ele assim, mas por que vocês gostam tanto dos alunos do André Luiz? Ele falou assim, são alunos que fazem diferença na minha escola. Então, isso me marcou muito, né? Por fazer diferença na escola de ensino médio, que tem 60 alunos dentro de uma sala. Então, isso para mim foi, assim, muito interessante e eu fiquei até emocionada, cheguei contando para as meninas na escola, porque a escola é bem vista em outros colégios, né? Apesar da gente ser pequena, humilde ainda, mas a gente tenta fazer a diferença aí com essas crianças. E a missão é oferecer educação, né, de qualidade, pautada nos princípios democráticos, participativos, ambientais, comunitários e na doutrina espírita. E o que a escola André Luiz tem diferente das outras escolas, então? Será que lá é uma escola de ensinar a doutrina, né, coisas doutrinárias para as crianças? Não, nós não temos uma aula, igual, por exemplo, na escola católica tem a escola de religião, a aula de religião, né, eu estudei em escola católica, eu tinha aula de ensino religioso, eu tinha um professor de ensino religioso, fazia prova de ensino religioso, então, a escola André Luiz, ela não tem uma aula, por exemplo, a falar de reencarnação, de Deus, mas ela tem um momento muito específico que a gente trabalha a educação do sentimento, que é a aula de plenitude do ser, que é uma vez na semana. Então, todas as turmas, uma vez na semana, param para conversar com os professores, com os colegas, né, sobre alguma dificuldade que tiveram durante a semana, e são nesses momentos também, né, que a gente aproveita para falar. Então, diante de uma dificuldade de algum colega com outro, a gente vai falar, assim, dos conhecimentos doutrinários, da reencarnação, de Deus, de Jesus. Então, isso, assim, tem até um diferencial. Os nossos professores estudam a doutrina espírita, né, a maioria são trabalhadores da casa também. Então, assim, isso facilita muito essa formação moral, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, o que a escola André Luiz tem diferente das outras escolas, além do que eu falei, né, a proposta pedagógica pautada na pedagogia espírita, a formação diferenciada para o nosso educador, né, que a gente também faz estudos, tanto teorias que estão vigentes, né, que a educação, as coisas mudam muito rápido, mas também fazemos o estudo da doutrina espírita. Temos projetos e atividades para a espiritualização do ser, como eu disse, e fora o amparo espiritual, né, que nós temos aí da nossa casa. Nós temos a corrente magnética na quarta-feira, que atende especificamente a escola, os alunos da escola, né, as famílias. Temos o passe na quarta-feira, inclusive convido vocês, se já são trabalhadores, para estarem conosco na quarta-feira, às 7 horas da manhã, tá? Então, fiquem à vontade. E estamos sempre a postos aí para atender os nossos alunos e frequentadores da casa. E uma coisa muito importante, né, que eu falei para vocês,
que não é a transmissão dos princípios doutrinários, né? E Herculano Pires, que é um grande educador aí da pedagogia espírita, que foi um precursor aí de Eurípides Barçanufo, ele traz isso para a gente, né? Que é despertar da criança para a compreensão da realidade que ela já traz no inconsciente. Então, o Evangelho de Jesus, né, a lei de Deus está lá dentro dele, está na nossa consciência. Então, é a gente buscar esse despertamento desde criança, né? E um outro diferencial nosso é educar gerações novas para formar o homem de bem, né? Aí aqui tem umas fotinhas das crianças, então as salas que às vezes vocês frequentam nos cursos, na escola de médiuns, durante a semana, tá cheio de criançada, cheio de alegria, né? Cheio de barulho. Vamos lá. E o material que a gente utiliza, que é importante também dizer, né, para quem nos auxiliar a divulgar, é o Bernoulli. Esse material é um material que está sendo muito bem aceito nas escolas grandes de ensino médio, né, escolas que são referência. Então, é um material que trabalha muito a questão da interpretação de texto, do cálculo, das mídias também, então utiliza muito plataforma, QR Codes, é bem moderno, e faz a criança pensar. A maioria de nós aqui aprendemos naquela lógica assim, ó, quem descobriu o Brasil? Aí a gente respondia, foi Pedro Álvares Cabral. Então as perguntas eram o quê, por quê, né? Quem era, que data? Esse material é um pouco diferente. Ele traz um texto, por exemplo, para chegar no Pedro Álvares Cabral, ele traz um texto, ele faz a criança refletir, relacionar um texto com outro. Então, isso está preparando o aluno também, né? Querendo ou não, intelectualmente, e faz um pouco de diferença. Aí aqui eu trouxe algumas fotos das salas, dos projetos que a gente tem, ó, a sala de artes. Então, a gente tem a sala de aula temática. Da educação infantil e do 1º ao 4º ano, nós temos uma sala fixa, a criança vai para a sua sala de aula. Do 5º ao 9º ano, as crianças é que rodam, como se fosse na faculdade. Então, nós temos a sala de matemática, sala de arte, sala de português, sala de geografia. Então, quando tem aula de geografia, eles vão para a sala de geografia, né, e faz a troca. Então, isso traz autonomia para eles, que eles têm que guardar o material, né? Então, acaba que também eles dão uma levantadinha, né, dão uma rodadinha na escola. Então, assim, isso é muito bom, é muito significativo para eles. Nós temos a participação ativa das famílias, né? Então a gente sempre está convidando as famílias para participar conosco em uma atividade, em algum projeto, e toda semana a gente tem o culto do evangelho na sala de aula com uma das famílias. Então aqui a gente tem uma foto, né, de um pai que foi na salinha do seu filho fazer o evangelho no lar, é toda terça-feira. Valeu, obrigada, Maria. E aí temos vivência, exploração, vou passar mais rapidinho as fotos, tá? Tem um parquinho lá, os meninos aproveitam a brincadeira com água, tem os passeios, e vários projetos que culminam também com o Segal. Um deles, por exemplo, é a campanha em favor da vida, que o Segal trabalha em maio, nós também trabalhamos com as crianças, né? Nós temos, no final do ano, também a campanha, né, do Natal, o espetáculo de encerramento, tem a Criança Solidária. Então, assim, são vários projetos que culminam também em atividades caritativas. Então, isso é importante a criança viver. E esse ano, em especial, nosso 9º ano, nós fizemos uma viagem para o Campo da Paz, foi um encontro que nós fizemos lá, foi muito bacana, foi em outubro, e foi muito significativo para essa turminha que está deixando a escola, né? Aí teve a gincana, que a gente fez a doação para assistência, né? Lá em fevereiro, mais ou menos, que aí já acabou a campanha do Natal. Aí a escola veio, fez a campanha para a gente poder estar auxiliando aí com as cestas básicas para as famílias assistidas. A campanha em defesa da vida, festa da família, a festa junina, que acho que todos aqui participaram, as apresentações foram da escola. Nós temos o encontro infanto-juvenil, que a gente vai até passear no clube com as crianças. Teve a campanha da Criança Solidária. E aqui, gente, eu deixo para vocês o nosso Instagram, tá? O site da escola. Entrem lá, conheçam, nos sigam para ver as atividades, tá bom? E aí... Há mais de 30 anos, a Escola André Luiz se dedica a formar não apenas alunos, mas pessoas de bem comprometidas com o futuro.
Aqui, o ensino vai além das matérias. Cultivamos valores como respeito, empatia e responsabilidade em cada ação, em cada palavra. Nosso compromisso é com a formação integral do aluno, preparando-o para ser um cidadão consciente e atuante na sociedade. Cada criança é única e nosso objetivo é desenvolver seu potencial intelectual e espiritual em um ambiente de acolhimento e amor. Construímos uma história baseada em valores sólidos, que se refletem no cuidado e na dedicação de toda a nossa equipe. Escola André Luiz. Um lugar onde o amor e a educação caminham juntos, formando futuros brilhantes. Agradeço muito a vocês, convido também para vocês prestigiarem um espetáculo de encerramento de fim de ano, onde a gente tem a apresentação dos alunos do teatro, de música, violão, flauta, teclado, né, percussão, que vai ser nesse sábado agora, dia 30, às 10h15 da manhã, lá no Colégio Agostiniano. Tá? A entrada é R$30, pode comprar na portaria, e vai ser um prazer recebê-los lá e prestigiar essas crianças, esses jovens tão talentosos. Obrigada, Mariane, obrigada a todos. De certeza que nós que agradecemos, absoluta. Muito bom ver esses rostinhos aí, a maioria são nossos evangelizandos, isso é muito bom. Daniela, muito obrigada. Pessoal, fica o convite aí, né? A temporada de visitas à escola. Quem que guia, Daniela? Você? As visitas, tem que agendar as visitas para conhecer a escola. Pode agendar, né, no telefone da secretaria, 32338180, ou pode chegar também, que a gente está lá no período, matutino. E aí conversa com as coordenadoras apresentam o projeto, anda pela escola, tá? Podem ficar à vontade, as matrículas já estão abertas para 2025. Arrasou! Muito obrigada. Agora vamos convidar, né, nosso irmão Vônei para fazer a prece final, o passe e a fluidificação das águas. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, após as bênçãos que recebemos, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico, e de olhos fechados, vamos buscar, através da nossa mente, a imagem do Mestre Jesus diante de nós, juntamente com toda a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nessa noite, e que se aproximam de nós, como movimentos das mãos, retiram de nós tudo aquilo que nos incomoda nesse instante. Principalmente as nossas agruras, as nossas preocupações, as nossas doenças físicas, o cansaço do dia a dia. O nosso corpo, a partir desse momento, vai se tornando leve, tranquilo, sereno. E os nossos irmãos agora espalhem sobre nós a energia magnética na forma de uma luz azul bem suave que penetra pelo nosso chakra coronário e é distribuída por todo o nosso corpo. É essa energia que regenera as nossas células, que cura o nosso corpo físico de todos os males. Sintamos agora um bem-estar muito grande no nosso ser. O nosso corpo agora está saudável, pleno de saúde. A equipe espiritual agora se direciona às nossas águas. Eles buscam os fluidos curativos, regeneradores, balsâmicos, trazidos da natureza, do sol, e derramam sobre as nossas águas, que são incorporadas, transformando-as em remédio salutar para cada um de nós. É esse remédio que vai nos fortalecer durante toda a semana, curando as nossas dores. E assim, meus irmãos, é o momento de findarmos a nossa reunião, agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que temos recebido na nossa jornada reencarnatória. Agradecendo a essa casa bendita que nos acolhe,
que nos dá a oportunidade de conhecer o seu Evangelho de amor, de receber esse tratamento todas as quintas-feiras, e nos sentirmos tranquilos, para que tenhamos uma boa semana de trabalho, de estudos, e principalmente da prática da caridade. Bondoso Mestre Jesus, queremos agradecer imensamente, Senhor, e rogar a Ti, que permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre, que assim seja.